Bem, pessoal, estamos aqui com mais um descritor 20, analisar crescimento, decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em um gráfico. Então aqui vamos analisar esse gráfico e identificar quais das alternativas correspondem o que se pede. Então vamos lá. Essa questão diz o seguinte: no gráfico abaixo está representado em função o intervalo que vai de menos 6 a menos 800 reais. E a questão diz o seguinte: quais são os intervalos de decrescimento dessa função? Resumindo, aonde aqui a função é decrescente. Na verdade, nós fazemos o seguinte: quando nós iremos analisar se a função está subindo e descendo, nós analisamos com relação ao eixo y. Porém, quando nós iremos analisar o intervalo, é com relação ao eixo x. Ok. Observe que minha função está decrescendo, ou seja, daqui até aqui. Com relação ao eixo y, ela está fazendo isso, decrescendo. Só que com relação ao intervalo, nós olhamos com relação ao eixo x. Então, começando de menos 6 em x até menos 3 em y, a função justamente ela está decrescendo, ok? Então, de menos 6 a menos 3. As alternativas aqui que tem de menos 6 a menos 3, no caso, somente a alternativa da letra A. Porém, vamos testar também. Então, vamos lá, daqui até aqui, ela é decrescente. E se observar, daqui até aqui também ela está descendo. Então, ela decrescente daqui, começando de quem? De 7 e indo até quem? Até 8. Então, de 7 a 8, então, essa função é decrescente, ok? Então, alternativa letra A. Então, repetindo novamente, daqui até aqui, de menos 6 a menos 6, ela é decrescente. E daqui, ou seja, de 7 a 8, ela é decrescente. Aqui permanece constante, aqui está crescendo. Daqui até aqui, ou seja, de menos 3 a 0. Aliás, de menos 2, não, de menos 3 até 2, até 1, a função é constante. De 1 até 2, a função é crescente. De 2 até 5, a função é constante. De 5 até 7, a função é crescente. E de 7 até 8, a função é decrescente. Como perde decrescimento, então, de menos 6 a menos 3. E de 7 a 8, então, a função é decrescente. Nesse caso, letra A. Vamos analisar uma outra questãozinha aqui, né? Desse descritor. Aqui diz o seguinte, o gráfico abaixo representa uma função f de reais em reais definida por y igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente aos reais e a diferente de zero. Nós temos aqui o gráfico, né? E pergunta aqui, né? Quais são os zeros da função. Então, repetindo, os zeros da função é onde a função intercepta o eixo x. Então, observe, aqui, que seria esse coordenado? 3 e 0. Aqui, quem seria esse coordenado? 1 e 0. Quando x for 3, y será 0. Quando x for 1, y será 0. Então, o zero da função é quando x for 3, y 1, então a função será 0. Então, o zero da função, repetindo, aqui é o eixo x, aqui é o eixo x. Então, onde a função intercepta o eixo x, isso é zero da função, ou solução dessa função, ou ainda raízes dessa função. Então, menos 1, 3. Menos 1 e 3, menos 1 e 3, a alternativa letra C. Então, os zeros da função é onde a função intercepta o eixo x. Ela vai aqui, intercepta aqui e aqui o eixo x. Esses daqui são os zeros da função, tá? Analisando uma outra questãozinha aqui, essa questão diz o seguinte: no gráfico abaixo está representada uma função, intervalo de menos 6 a 6 em reais, está aí o gráfico. E aqui diz o seguinte, né? Essa função é estritamente decrescente, né? Extremamente decrescente. Em quais intervalos dessa função? Vamos lá. Em quais intervalos essa função é decrescente? Vamos lá. Aqui, aqui é crescente, aqui é constante, aqui é crescente. E só que nesse caso ela é decrescente aqui,
aqui permanece constante e aqui é decrescente. Resumindo, ela decrescenta aqui e aqui. Só que com relação ao intervalo, ela começa a decrescer de 2 e vai decrescendo até 4. Então, de 2 a 4, né? Então, resumindo aqui, ó, de 2 até 4, 2 a 4. E vamos lá, ela começa a decrescer aqui de 5, né? De 5, aí vai decrescendo, decrescendo até 6. Então, de 5 até 6, ou seja, letra E. Então, no caso, essa função é decrescente. Repetindo novamente, ela aqui é crescente, constante, crescente, aí vem. Aqui também seria constante. Então, daqui até aqui, ou seja, de 2 a 4, a função é decrescente, e de 5 a 6, a função é decrescente. Então, resultado, letra E, ok? Vamos para mais uma questãozinha. Essa questão diz o seguinte, então. O gráfico abaixo representa uma função g de x definida no intervalo de menos 3 a 4 nos reais, né? E a questão, nesse caso, ó, perguntar as raízes da função é. Lembre-se, raízes é onde a minha função intercepta o eixo x. Então, esses para os ordenados. Se eu pegar esse para ordenado, ó, 3, 0. Se eu pegar esse para ordenado, ó, 1 e 0. Se eu pegar esse para ordenado, ó, menos 2, né? E 0. Então, toda vez que x for 3, menos 1 e menos 2, o valor de y é 0. Por isso que se diz zero da função. Ou, nesse caso, raízes. Então, as raízes 0 ou solução, nesse caso, é onde a função intercepta o eixo x. E não tem nada a ver com y não, tá? É onde a função intercepta o eixo x. Ela está interceptando esse eixo x aqui, está interceptando em quais pontos? Ó, menos 2, 1, 3. Então, menos 2, 1, 3. A alternativa, letra D. Ó, menos 2, 1, 3. Alternativa, letra D. Ok? Isso são zeros da função. Uma outra questão aqui diz o seguinte, ó. Observa abaixo o gráfico de uma função real definido no intervalo de menos 1 a menos 4. Esse intervalo de menos 1 a menos 4 diz que vai daqui até aqui. Só isso. Ok? Só que a pergunta diz quais são os zeros da função. Os zeros da função, mesma coisa de raízes ou solução. Os zeros da função é aonde a função intercepta o eixo x. Está interceptando em 0 e 3. Ou seja, a alternativa letra D. Uma outra questãozinha aqui, a questão diz o seguinte, o gráfico abaixo representa uma função quadrática no intervalo de menos 2 a 2, ou seja, de menos 2 até a 2, essa é a função. De acordo com o gráfico, os zeros, que também é dito raízes, né, ou solução dessa função são, então os zeros é onde a função intercepta o eixo x, então está interceptando o eixo x aqui, e aqui está interceptando esse eixo, ou seja, de menos 1 e 1, ou seja, menos 1 e 1, letra A. Isso são zeros da função, ok? Vamos lá? Vamos para mais uma questão. Aqui diz o seguinte, o gráfico abaixo representa uma função intervalo de 0 a 5 em reais, ou seja, de 0 até 5, vem nesse caso o nosso gráfico, ok? Aqui diz o seguinte, em qual intervalo essa função é estritamente crescente? Então, vamos lá. De 0 a 1, a função é constante. De 1 a 2 é decrescente. De 4 a 5 é constante, né? E somente ela é crescente no intervalo de 2 a 4. Então, observe que em 2 ela começa a crescer, vai crescendo até chegar aqui, ou seja, em 4. Então, nesse intervalo, nesse intervalo de 2 até chegar em 4, a função é crescente. Ou seja, de 2 a 4, né? De 2 a 4, a resposta é a letra D, ok? 2 até 4, a função é crescente, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, ó. Observa abaixo o gráfico da função de menos 6 até 8, em menos 5 até 4. Então diz o seguinte, ó. Aí, a função é estritamente crescente em qual intervalo? Aí vem, né? Observe que nesse caso, dessa função, de 0 até 4 ela é constante, de 5
de 5, ok, até 8 ela é decrescente. E ela é crescente, ó, de menos 6 até 0, minha função é crescente. E de 4 até 5, a minha função é o quê? Crescente. Então, resultado, resposta letra D. Ó, de menos 6 até 0, ó, de menos 6 até 0, minha função vai crescendo. Ela começa a crescer aqui, ó, menos 6, vai crescendo, crescendo, até chegar aqui, ó, em 0, ou seja, de menos 6 a 0, a função é crescente. Não vá com essa ideia desse 3 não, tá? Não tem nada a ver. É com relação ao eixo X que observe, sempre com relação ao eixo X. Ó, de menos 6 a 0, minha função é crescente. E nesse caso, de 4 até 5, minha função é crescente. Ou seja, de 4 até 5. Então, resultado, letra D. Ok? Próxima questão. A questão diz o seguinte. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura em um forno industrial durante o processo completo de fabricação de um produto alimentício. Aqui diz, né? O tempo em que a temperatura desse forno permanece constante e o tempo total do processo em minutos são respectivamente, né? Então, nesse caso, ela vai ser constante em quais intervalos? Gostaria que vocês observassem que nesse caso, daqui até aqui, a temperatura nesse caso, a temperatura do forno é constante, ou seja, do intervalo de 12 até 75. Então, de 12 até 75, ela é constante, ok? Então, nesse caso, aí pergunta, ó, o tempo em que a temperatura desse forno permanece constante, né, o tempo que ela permanece constante, ou seja, e o tempo total do processo em minutos são respectivamente, pronto, dando continuidade aqui, então o tempo aqui, o tempo em que a temperatura desse forno permanece constante e o tempo total do processo em minutos são respectivamente. Então, o tempo que ela permanece constante daqui, então permanece constante daqui até aqui, e o tempo é de 12 a 75, ou seja, 75 menos 12, ou seja, de 12 até 75, subtraindo, ó, 3, 6. Então, 63. Então, elimina, elimina, elimina. Ok? Então, elimina, elimina, elimina. Então, 63, ok? Então, o tempo que permanece constante é 63. Então, pode ser essa ou essa. Só que o tempo total é de 0 a 112. Então, é 112. Então, resposta é letra B. Ok? Mais uma questãozinha, né? Vamos para a última questão desse escritor. E essa questão diz o seguinte, ó, observe abaixo o gráfico de uma função real definida no intervalo de menos 5 a 7. E essa função é estritamente crescente em quais intervalos ela é crescente. Observe que aqui, ou seja, de menos 5 até menos 2, minha função está subindo. Então, de menos 5 até menos 2, a função é crescente, né? Daqui até aqui ela é decrescente, ou seja, de menos 2 até 0, minha função é decrescente. Como nesse caso a função em que intervalo é estritamente decrescente, então ela é decrescente daqui até aqui, ou seja, de menos 2 a 0, cadê aqui? Menos 2 a 0. E ela é decrescente daqui até aqui, ou seja, de 3 a 5. De 3 a 5, então é resultado letra C, ok? Então vamos lá, ó, crescente de menos 2, de menos 5 a menos 2, decrescente de menos 2 a 0, crescente de 0 a 3, decrescente de 3 a 5, constante de 5 a 7. Como ela quer decrescente, é decrescente aqui, de menos 2 a 0, e é decrescente aqui, ó, de 3 a 5, ela é decrescente aqui, resultado letra C. Obrigado. Esse daqui foi o descritor 20, analisar crescimento, decrescimento, né? Zeros de funções reais apresentada em gráfico, como foi os casos que nós vimos, ok? Dúvidas em qualquer uma das questões, mandem.